Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no Alesp em Pauta e hoje a gente vai falar de turismo gastronômico, mais especificamente de padaria, né? Tem coisa melhor do que se levantar cedo, tomar aquele café, pãozinho com manteiga, queijo, enfim, né? Só que a gente sabe que padaria evoluiu tanto, hoje tem tanto tipo de pão, né? E a gente vai tratar aqui de um tema muito legal que é as padarias históricas, padarias que você pode sair pelo estado de São Paulo e visitar. Além de comer poder apreciar a gastronomia do local, você conhecer a história das padarias. É muito legal porque foi lançado um guia sobre isso e a gente trouxe aqui dois representantes para conversar sobre o tema. É o Rui Gonçalves, ele é presidente do Sampa Pão, já está aqui com a gente. Obrigado, viu, Rui, pela sua presença. Obrigado a vocês, agradecer o convite. Estamos aqui para esclarecer algumas dúvidas sobre panificação. Não, vai ser ótimo, vai ser ótimo. E o Miguel Icassati, o Miguel é jornalista e ele é organizador do Padocaria SP. Seja bem-vindo, viu, Miguel? Obrigado pelo convite e pela oportunidade de contar à população de São Paulo mais uma vez essa iniciativa que premia as melhores padarias de São Paulo. Que bacana, eu já fico pensando aqui, eu estava até pensando, eu vou para Ribeirão Preto, eu dou uma olhada lá no guia. Começa pra gente, eu queria que você falasse como é que surgiu o guia, depois você vai anotar aí, a gente vai dar os endereços, tudo certinho, né? Para quem gosta de viajar, porque tem que fazer parte na nossa viagem, né? A gente já vê o bom restaurante, o bom hotel e a boa padaria. Como é que nasceu essa ideia? Fala pra gente. Sem dúvida nenhuma, creio que a melhor pessoa para falar é o Rui, porque ele, juntamente com a Secretaria de Turismo e Viagens, junto do Sampa Pão, elaborou essa lista com cerca de 150 padarias, né, Rui, no estado de São Paulo. 148, eu fui lá fazer o dever de casa. Bastante, né? Mas o Brasil tem, acho que é 7 mil, né? Muita padaria. E São Paulo também, claro, né? Tem uma representatividade grande. Fala pra gente, Rui. Sem dúvida. Veja bem, primeiro agradecer esse projeto dessa guia turística das padarias. Foi um pedido meu, era um sonho meu, ao governador Tarcísio de Freitas, em visita à nossa feira, que é a FIPAM, em julho. Tá. Após pedir na abertura na terça-feira, ele falou, não, vamos lá. Aí na sexta-feira ele pediu para o secretário Roberto Lucena para estar me procurando na própria feira e estar vendo o assunto. E nisso foi muito rápido. Em menos de um mês a gente já fez o projeto, aprovou na secretaria, criou normas, condições e aí já começamos a trabalhar. Então agradecer aos dois, ao governador e ao secretário, e aí surgiu a ideia de colocar as padarias. Só que era muito rápido e não tínhamos tanto tempo assim. Certo. Então surgiu a ideia de se fazer a primeira etapa 150 padarias e na segunda etapa, que vai até dezembro, nós vamos colocar mais 150 padarias. E aí que você contou um pouco com a ajuda do jornalista que já conhecia, você também conhece muito, né? Mas aí você deu uma força também para, no primeiro momento, falar, olha, quais são as melhores e tal, né? Queria que você falasse do critério também, por favor. Sim, para a gente é uma alegria enorme, porque o Padocaria, que existe desde 2021, esse concurso que nós criamos e que nós damos voz à população para que elas votem nas melhores padarias, né? Estamos ainda na cidade de São Paulo, mas a gente entende que a cidade, como sendo a capital brasileira, se não for mundial, né, Rui, das padarias, ela tem uma diversidade muito grande. Então, dentro da ótica do Padocaria, a gente sempre quis valorizar 3 elementos da padaria: os produtos, os serviços e os personagens. Os produtos quais são? O pãozinho, o pão na chapa. Este ano nós criamos a categoria de premiação chamada Melhor Pizza de Padaria. As pessoas vão cada vez mais à padaria comer pizza. Também os serviços, então a gente avalia os serviços de frios, né? O serviço dos chapeiros e os protagonistas, que são justamente os chapeiros, aquele profissional que você vê ali no dia a dia, que não importa o bairro que você mora e a sua padaria do coração, o cara vai saber na segunda, na terceira vez como é que você gosta do pão na chapa, da sua média, com um pouco mais, um pouco menos de leite. Então a gente procura valorizar esses 3 elementos, né? E a partir daí, sugerir às pessoas que utilizem esses critérios para avaliar as padarias. E sem dúvida foram alguns dos critérios que certamente o guia utilizou. Tanto é que muitas das padarias premiadas nesses 3 anos de Padocaria estão presentes no guia turístico. Não, interessante porque você falou em serviços, né? Eu estou pensando aqui porque o paulistano ele é conhecido por estressar o resto do estado e do Brasil, né? A gente quer muita pressa, né? Mas há um critério que, por exemplo, poderia valer aqui para a capital, mas o cara que está lá no interior, talvez ele não teria tanta pressa, né? Vocês colocam tudo isso no critério, né? Sim, é uma gama de 9 critérios, não é isso, Rui, para o guia? Do guia. É que nós estamos talvez misturando os assuntos. Uma coisa é padocaria, outra coisa é o guia.
No caso do critério para poder entrar, são 9 itens que a padaria precisa cumprir para poder entrar no guia do turismo. Ah, tá. E aí, dentro desses itens aí, só para você entender, a gente está falando aqui desse guia turístico de padaria, lançado em São Paulo, a gente está gravando isso em novembro, ele foi lançado recentemente, né? São 148 padarias que quando você sair estado de São Paulo afora, você vai poder entrar. Aliás, vamos dar o endereço já eletrônico? Como que é o endereço? Sampapão. O sampapão.org.br. Você vai lá no sampapão.org.br. Ah, eu vou para Ribeirão Preto. Vamos ver se tem uma padaria bacana lá, para eu já colocar no meu roteiro. Então, você já coloca e você vai saber ali, né, Rui, falar mais dos critérios. Um deles é a questão histórica, né? Você poder estar lá na cidade. Eu estou dizendo Ribeirão, mas pode ser qualquer um. Qualquer cidade. Tem uma padaria lá que já tem padarias muito antigas, né? Sim, veja bem, o critério são 30 padarias de municípios do estado de São Paulo e mais a capital. Tá? Então, você falou de números, por exemplo, é só para você ter uma ideia. São Paulo capital, nós temos 6 mil padarias. São Paulo capital. Meu sindicato representa 6 mil padarias em São Paulo. 6 mil padarias? 6 mil São Paulo capital. O estado de São Paulo tem 11.200 padarias. E o Brasil tem 70 mil padarias. E metade está aqui na capital, E né? o PIB financeiro da panificação, 33% está no estado de São Paulo. Por isso que a gente repete, e é por isso que a gente lutou tanto para incluir no Guia Turístico das Padarias, porque a padaria em São Paulo, hoje, é um ponto de referência na cidade de São Paulo. No estado de São Paulo, de modo geral. Eu costumo dizer que no estado de São Paulo inteiro, independente da cidade, podemos falar uma cidade menor e uma maior, tem todo tipo de padaria. Nós estamos falando do município aqui do lado, Taboão da Serra, por exemplo, município até grande, tem várias padarias lá da melhor qualidade possível. Itapecerica da Serra, Osasco, nem se fala, porque Osasco é grande. Então, foi os critérios usados, porque a padaria em São Paulo hoje é uma referência. Sim. Você vem do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, seja lá de onde for, você chega em São Paulo, você quer conhecer uma padaria. Independente de você ser do ramo ou não. E ela serve de referência mundial. Mundial. O mundo, quando visita, principalmente quem se trata de panificação, de gastronomia, que gosta disso, vem atrás de padarias. Acho que os nossos concorrentes, o Rui, eu acho que ele é português, né? Porque ele falou que ele chegou aí de Lisboa, de Portugal há pouco tempo, né? E a gente sempre brinca, porque padaria sempre está ligado desde criança, né? Minha família é portuguesa, tem a questão da padaria. E realmente as padarias portuguesas são muito boas e vale a pena conhecer. Agora o Brasil não fica para trás, não. A gente viaja várias cidades e tem aquela padaria que é um ícone ali e o pessoal faz questão de visitar. E uma coisa muito interessante, Rui, é porque com esse trabalho e da padocaria também, vocês estimulam a melhorar cada vez mais, né? A pessoa, uma concorrência boa, né? Daquela cidade fala, não, vamos oferecer uma coisa de cada vez de mais qualidade para a minha padaria ser um ícone aqui das pessoas visitarem, é bem bacana, né? Sem dúvida, veja bem, você falou um assunto muito legal. Após a pandemia, principalmente, a padaria sofreu muito na pandemia, como todo mundo, né? E cada dia que passa a gente vem se reinventando. A padaria em São Paulo, nos últimos 10 anos, ela cresceu muito. É fácil você ver o panificador de São Paulo, da cidade de São Paulo ou do estado, tá viajando para fora para conhecer novidades e trazer para o Brasil. Então hoje eu até tenho uma brincadeira que eu digo que o paulistano não sabe começar a trabalhar de manhã, enquanto ele não passa na padaria, toma o seu pingado e o pão com manteiga na chapa. Não começou o dia ainda, porque hoje mais ninguém toma café em casa, é tudo na padaria. E aí a padaria hoje tem o café da manhã, o almoço, o chá da tarde, a pizza, o happy hour, pão, tem tudo na padaria. E é a segunda sala da sua casa. Você vai lá na padaria, você conhece o copeiro, o chapeiro, você fala de futebol, fala de política, fala de religião, fala da novela, então você fala de tudo. Então a padaria criou essa coisa gostosa. E eu costumo brincar também, dizer o seguinte, todos nós temos uma padaria para chamar de sua. Todo mundo, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo principalmente, tem uma padaria. Se você perguntar aonde eu compro remédio, você nunca vai dizer na minha farmácia. Comprar numa farmácia. Mas se eu perguntar onde você compra o pão, você fala, é na minha padaria, lá perto de casa. A gente tem as preferidas, né? As preferidas. A minha padaria perto de casa. Exatamente. A gente vai ver um vídeo rapidinho, porque o Rui, ele falou aí do lançamento e teve a participação do secretário, do governador também, né? O governador foi na feira. O governador foi na feira e no lançamento aí desse guia que a gente está falando, participou o secretário de Turismo. A gente tem aqui, vamos ver como é que foi um pouquinho para...
Que bacana, que bacana. Bom, deixa eu passar aqui um pouquinho para o Miguel. Ô Miguel, vamos entender então essa parceria aqui, porque o lançamento ele foi feito aí com o Sampapão, que abrange aí, me parece, 5 entidades, né, associações, né, e vocês são um parceiro também? Exatamente. O que acontece? Quando eu sou jornalista da área de gastronomia, trabalhei em alguns veículos de imprensa e em 2021, juntamente com um sócio, nós criamos uma maneira de premiar as padarias. No nosso entender, a padaria, ela dos estabelecimentos de alimentação fora do lar, ele é o que mais representa a cidade de São Paulo. Paris você tem os bistrôs, Lisboa você tem as tascas, Madrid você tem os bares de tapas, São Paulo você tem de tudo um pouco, mas o que é paulistano, o que faz às vezes seu familiar, o seu amigo de fora querer conhecer algum lugar ligado à gastronomia em São Paulo são as padarias. Então o que nós fizemos? Procuramos o Sampapão, na pessoa do Rui, tinha recém assumido a presidência da entidade, e ele foi o nosso primeiro e principal apoiador, né? E sobretudo por quê? Porque nós quisemos justamente mostrar isso, que é um pouco do que ele falou. A padaria, ela está na vida do paulistano e ela resolve a vida. Desde o café da manhã, se bobear até a madrugada. Nós temos padarias abertas 24 horas por dia, né? Então, assim, o que nós fizemos com o Padocaria SP foi dar, mais uma vez, voz à população. Todo mundo me pergunta, como é que eu faço para a minha padaria participar? Eu digo, basta você engajar o seu cliente, o seu freguês, porque é ele que vai dizer, é ele que vai votar na sua padaria ou em outra, no melhor pãozinho, no melhor pão na chapa e no melhor pizza de padaria, que é uma categoria exclusiva deste ano. Ano passado elegemos o melhor frango assado de padaria. Então, assim, a gente está sempre atento à tradição, mas também à modernidade. Até isso que o Rui falou, do investimento das padarias, a gente vem detectando, percorrendo padaria ao longo do último ano, que elas estão investindo em equipamentos, fornos, etc., importados muitas vezes, insumos e profissionais para servir as melhores pizzas, assim, comparáveis ou até melhores do que algumas pizzarias da cidade, né? Então a parceria se dá nesse sentido, né, de estimular, de ter como objetivo comum apresentar e valorizar a padaria, os profissionais, serviços e produtos para o paulistano e para o paulista como um todo. O que a gente tem de diferencial? Porque assim, a gente acaba conhecendo assim, o que está mais perto, como o Rui falou, assim, eu tenho aquela minha preferida. Mas quem aprecia uma boa gastronomia, às vezes pega o carro sábado e domingo, vamos passear por aí para ver o que tem de novidade. Quem gosta, sai por aí procurando. Às vezes tem uma coisinha que fica lá no Ipiranga, tem uma padaria que tem, puxa, tem um... A gente não vê em Lisboa lá como é que é o pastel de Belém. O pastel de Belém, se a gente não for lá. Então, São Paulo tem essas características também. O que você pode contar para quem não conhece, que tem coisas legais em São Paulo? Olha, se deixar, eu fico o mês inteiro aqui falando. Pode falar. Tá? Mas, por exemplo, vou te contar, o estabelecimento de gastronomia mais antigo de São Paulo está aqui no centro da cidade, a Padaria Santa Teresa, de 1875. 1875. É histórico, é um lugar maravilhoso, tradicional. Nós fizemos até o lançamento do primeiro Padocaria lá. Você percorre, por exemplo, a cidade, temos aquela que é considerada a maior padaria do mundo, que fica no bairro da Vila Prudente, a Cepan, com mais de 600, 700 funcionários. Essa eu quero conhecer, a maior do mundo. Sim, você tem padarias, por exemplo, que a gente consegue conectar até com a cultura. Uma padaria no Butantã, Estrela do Butantã, ela era frequentada pelo saudoso Raul Seixas. Você tem a Vera Cruz no Tatuapé, que tem ali um dos primeiros painéis pintados pelo artista gráfico Cobra. Está lá numa parede lateral da padaria. E fora isso, pegando essa questão até do interesse turístico e gastronômico, eu acho que está sempre muito associado. Quando quem gosta de comer, o pessoal fala, vou para Sorocaba. Primeira coisa, associa a coxinha da padaria Real. Real a padaria, né, Rui, por exemplo. E assim é com Santos, que você tem a Rox, e assim é com Campinas, que tem a Romana enorme. Eu estou falando, não é propaganda não, tá, gente? É só porque realmente é um serviço, né? Eu acho que no fim das contas, certamente entre essas 148. Então, assim, o Estado como um todo, seja a cidade pequena, seja a metrópole de São Paulo, ele tem muita oferta de motivos, de razões, de critérios para as pessoas explorarem as padarias. Né? Você pode tomar café da manhã, você pode almoçar, você pode jantar, você pode levar uma sopa para casa. No inverno, no verão, você pode comprar vinho. Cada vez mais as padarias estão investindo
nesse produto. Né? Elas foram sendo ampliadas, né? Porque você tem aquele espaço assim da padaria mesmo e tem, digamos, de um restaurante ali, o pessoal que serve o almoço também. Tem muita padaria que serve os pães, assim, para o café da manhã e já serve o almoço, o jantar. Então, é bem bacana e foi sendo ampliado. Ô, Rui, você trabalha com padaria há quanto tempo? 51 anos. 50, você teve, então, padarias várias aqui em São Paulo, Cheguei né? a ter 12 de uma vez só. Como é que foi essa coisa de tanta variedade de pão? Porque a gente, com o passar do tempo, hoje você vê tem aqueles pãozinhos australiano, né? Tem tanta variedade, é uma delícia, né? A gente vai, vou levar esse aqui para experimentar. O pessoal foi falar, vamos colocar um outro tipo, ou é o cliente que vai pedindo? Eu costumo dizer o seguinte, na verdade, isso vem de fora, nada é daqui do Brasil. Até o próprio pão francês veio de fora. Embora ele não seja francês, tá? Ele não é francês. Até o pão francês veio de fora. O que acontece? Por que você pergunta para mim, por que hoje tem 2, 3 mil itens de tipos de pães? Muito simples. O brasileiro, nos últimos anos, viaja muito. Então, antigamente só tinha a bengala, pão francês e mais nada. Geração Z não faz ideia. Exatamente. Miguel, o que é a bengala? Aí, ao tempo atrás, veio o famoso croissant para São Paulo. Só que para pegar isso demora muito, porque a informação do croissant naquela época não era tão grande que nem a de hoje. Hoje os pães artesanais, os pão de casca dura que a gente chama, pão de fermentação natural, isso hoje está vendendo bem em São Paulo, por quê? Porque muita gente viaja para fora, vê o pão lá e acaba chegando aqui também comendo. Você falou australiano, podemos falar de pão, tipos de pães com azeitona, com pistache, português, italiano. Exatamente nesse guia turismo da cidade de São Paulo, nós fizemos questão de colocar várias padarias que fabricam só certos tipos de pães. Então, nós temos padaria alemã, padaria indiana, japonesa, temos padaria coreana, temos padaria que só faz o pão italiano mesmo, certo? Então, nós fizemos questão de colocar vários tipos, porque essa é a cara de São Paulo. São Paulo é o tipo do local que o que você procurar, você acha. Comida mexicana, pão mexicano e assim por diante. Então, é exatamente isso, a informação, a tecnologia de hoje nas padarias. Foi por isso que as padarias de São Paulo cresceram muito. O panificador de São Paulo foi investindo, foi procurando tecnologia, fornos novos, maquinários novos, foi lá para fora e ver o que tinha lá. Se tem lá, por que não podemos ter no Brasil? E começamos, foi exatamente através de uma feira que a gente faz, que no passado era a 7ª maior feira do mundo, hoje nós já estamos em 3º colocado, em termos de produtos gastronômicos, de um modo geral, não é só padaria. Padaria, restaurante, pizzarias, lanchonetes, buffets e tudo mais. Hoje nós somos a 3ª do mundo, que é feito no Expo Center Norte, todo ano. E eu acabei de chegar agora de uma feira na Alemanha, que é a maior do mundo em gastronomia. Ela é a feira maior do mundo. A nossa feira aqui em São Paulo é visitada por 58 mil pessoas em 4 dias. Lá frequenta 82 mil pessoas em 5 dias. É uma feira de padaria também? Feira de panificação, de produtos. Que legal. E o que você traz de novidade, já que você acabou de chegar de lá? É maquinário? Então, exatamente. A gente traz novidades exatamente isso. Hoje já está um pouco mais fácil, mas ainda digo que ainda está um pouquinho longe da realidade. É maquinários novos, novas tecnologias, informatização, maquinário que acaba fazendo hoje quase tudo sozinho. Porque hoje você pega, eu posso até tentar explicar, para vocês entenderem. Hoje o croissant, por exemplo, que eu já falei em croissant, ele é feito na mão, num rolo. Então é muito difícil você chegar numa grossura assim, de não passar nada. Você sempre chega a uma grossura um pouquinho mais forte. Então o croissant acaba sendo um pouco mais pesado. Do lado de fora hoje, você tem uma laminadora que vai deixar você parecendo uma folha de papel. O ideal do croissant é a massa ser bem fininha. Bem fininha, quanto mais fininha, às vezes na mão você não chega Na mão você não chega. É aí quando você come, ele faz aquela sujeira, porque se não fizer sujeira, não é famoso. É verdade. Tem que fazer aquela sujeira, tem que cair aquelas migalhas no chão. Então, é exatamente isso. O que a gente vê lá fora é isso. Sem contar que hoje no Brasil nós temos, graças ao passado, que foi liberada a importação e a exportação, hoje a gente tem todo tipo de maquinário no Brasil, ainda um pouco fora da nossa realidade. Hoje você pega uma máquina lá fora que custa 30 mil euros, ainda custa 180 mil reais aqui. Então ainda talvez só as grandes que podem ter. Exatamente. Porque hoje nós não podemos esquecer que nós não podemos falar da capital São Paulo, Jardins, nós temos que falar São Paulo inteira. Eu represento o estado de São Paulo e a cidade de São Paulo inteira.
Então nós temos muitas padarias em bairros que ainda é familiar, o marido, a mulher, o genro, a nora, o filho, o neto, que ainda está mantendo essa casa. Mas, graças a Deus, a gente vem crescendo muito no quesito padaria. Muito legal. E quem que ainda dá para votar? Porque são 148 padarias que estão nesse guia turístico de padarias do estado de São Paulo, é de todo o estado. Por enquanto são 148, mas me parece que você quer chegar a 300 até dezembro. E as pessoas vão votando, é isso? Não, nesse caso não tem votação. Ah, não? Não. Esse caso é o seguinte, os requisitos, 9 requisitos, que a pessoa tem que, a empresa, vamos dizer assim, tem que preencher. Se ela preencher aquilo lá, a gente vai realmente e acaba o ano. O acordo que a gente tem com o secretário é até o final do ano, em dezembro, chegar em 300 padarias. Quais são os requisitos? Por exemplo, a padaria mais antiga de São Paulo é de 1860. Chama Padaria Aurora. É uma padaria muito tradicional, está na 4ª geração. Padaria Carrilho aqui na Moca, está na 7ª geração. Então são padarias tradicionais. O Miguel já falou, a Santa Teresa também, que já vem numa sensação assim de familiar. E outras. Temos a menor padaria, a maior padaria, temos a padaria com mais lugares para sentar. Tem uma padaria em São Paulo que tem 500 lugares para você sentar e almoçar. Que maravilha! 500 lugares. A pizza e assim por diante. Então hoje nós temos em São Paulo realmente um naipe de padarias muito boas. Tem uma boa para pizza também, que a gente já pensa, você pensa no pão, pensa na pizza também. E para poder entrar no guia turístico do Estado de São Paulo, nós temos que ter esses critérios. Então, que nem o Miguel falou, hoje eu tenho padarias lá no roteiro, Campinas, Piracicaba, Franca, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Araraquara, Santos, Guarujá, e os municípios... Então, o que tiver no guia, você assina embaixo, você fala, é bom mesmo. Sim, foi escolhido a dedo. É mesmo? Foi realmente um trabalho muito sério. A pessoa assina uma declaração que ele é responsável pelas informações que estão ali, é lógico, né? Que legal. Para ficar um negócio bem sério. Porque eu não posso correr o risco de pular uma padaria e amanhã você vai lá e não tem nada que está lá escrito. Sim. Então... Sim. Denigrir a imagem da padaria e não é isso que o Sampa Pão quer. Não, e é legal porque é o que eu falei, né, Miguel? Pô, vamos fazer um passeio. Paulista não aguenta ficar sábado e domingo aqui. Sim. Vou para Jundiaí. Coloco lá uma padaria, já começo cedo, né? Vou andar de bicicleta. Jundiaí tem uns parques maravilhosos para andar de bicicleta. Você já põe no seu roteiro, vai ali, faz um bate e volta de 1 hora e meia, vai conhecer a padaria, como a gente vai conhecer um restaurante, né? É bem bacana. Porque, entre outras coisas, eu entendo que a padaria, ela provoca em você uma sensação de conforto, de acolhida, né? Você pode chegar num lugar, vamos supor, você está perdido, está perdido, com fome, quer o banheiro, sei lá. Você vê uma padaria, eu tenho certeza, é ali que você vai parar para pegar informação, para tomar uma água, um café, acalmar, ver, peraí, onde é que eu estou e sair de lá com um pãozinho, né? Isso também se dá muito porque é um negócio que tem algumas características peculiares. Essa questão de ser um negócio familiar, de geração em geração, e que se expande também para os ramos familiares. São muitos negócios longevos. Tem pelo menos, a gente deve ter no estado, no mínimo, acho que 10 padarias com mais de 100 anos de vida, ou chegando ali, né, ou passando. E, convenhamos, para um estabelecimento estar com portas abertas, passando por crises, por pandemia, é porque entrega, né? São estabelecimentos que entregam aquilo que prometem, que se propõem desde o momento que abrem as portas, né? Então, assim, na minha maneira de ver, são motivos que fazem com que as pessoas procurem as padarias. Quando estão com fome ou quando querem conhecer um lugar, uma cidade. Onde é que eu vou comer depois tomar um suco depois de um pedal? Uma padaria é sempre um lugar seguro. Muito bacana. E olha, eu não posso deixar de falar aqui com o Miguel Icasati, que é o jornalista e ele é organizador da Padaria SP. Você já deve acompanhar aí. Tem um concurso todo ano. Como é que está nesse ano de 2023? Sim, a gente está chegando ao fim da segunda fase de votação.
Na primeira fase, nós tivemos cerca de 31 mil votos da população, que foi até a plataforma padocariasp.com.br para votar. Tivemos 20% a mais de votos do que no ano passado. E agora nós chegamos à segunda fase, em que temos as 5 mais votadas de cada região de São Paulo: Norte, Sul, Leste, Oeste e Centro. Então a gente convida as pessoas para voltarem na plataforma e elegerem ali entre essas finalistas aquela que ela acha que é a melhor de cada região. Voto muito fácil, padocariasp.com.br, cadastro e-mail, muito importante. Vai receber um e-mail de confirmação e ali basta clicar para validar. Assim a gente evita qualquer tipo de direcionamento ou fraude, né? E temos também um júri técnico que visita de maneira incógnita, como cliente oculto. A gente dá uma verba para eles, essas 25 finalistas, e também o voto deles tem um peso. Vou me voluntariar, hein, para ir lá na Super padaria. convidado, todos convidados, todos cidadãos convidados a votar, padocariasp.com.br. Estamos muito felizes mais uma vez pelo 3º ano. A premiação será no dia 23 de novembro na sede do Sampapão, vamos revelar os campeões, e a votação até 12 de novembro no site padocariasp.com.br. Que legal. Com certeza quem é apaixonado aí por gastronomia e por padaria vai entrar lá, vai votar, porque a gente sabe que o pessoal gosta bastante. Bom, o Miguel participou com a gente nesse primeiro bloco, o Miguel Icasati, que é jornalista e organizador do Padocaria SP. A gente volta no segundo bloco, continuando com o Rui, para a gente saber mais sobre esse guia que está sendo um sucesso aí no estado de São Paulo. A gente já volta. A Lesp em Pauta está de volta. Olha que assunto gostoso, né? Falando aqui de padaria, de pão e de toda a variedade que a gente encontra aí dentro da gastronomia nas padarias, porque o Estado de São Paulo lançou um guia, né? Um guia turístico das padarias. Então agora, se você sair por aí no Estado de São Paulo, você vai poder ter esse guia. Está lá no Sampapão e eu vou voltar com o Rui Gonçalves, que é presidente do Sampapão. Ô Rui, se eu entrar no site, eu vou ter já esse guia hoje com 148 padarias, é isso? Exatamente. Você entrando no site, você já vai ver 148 padarias que já existem em São Paulo. E para nós, só para citar um caso muito importante em relação ao site e em relação ao guia turístico das padarias de São Paulo, nós no orgulho, por exemplo, acabou de ter uma corrida ontem em Interlagos. Aham. Você estava em Interlagos. Antes do guia, você não sabia que padaria tinha lá perto. Agora com o guia, você consegue estar no autódromo de Interlagos e estar procurando alguma padaria lá perto para poder tomar um lanche e tudo mais. Nem teve o The Tower, esses dias atrás, também tem a mesma coisa. Então, isso é um caso, mas tem muitos casos no Museu do Ipiranga, nas algumas cidades do interior, onde você chega e está numa cidade, eu quero numa padaria boa, você vai entrar no site e procurar. Então, é uma coisa muito legal que aconteceu com esse guia. Esse foi um presente do governador e do secretário para nós, da Panificação de São Paulo, onde a Panificação está muito orgulhosa disso e muito feliz por ter conseguido isso. A gente tem uns slides aqui que a gente vai mostrar umas fotografias, aí o Rui vai comentando para a gente, porque como a gente falou no primeiro bloco, foi lançado recentemente esse guia turístico de padarias do estado de São Paulo, e você vai é só colocar Sampapão, e .org.br, você põe Sampapão, tem lá o guia bem bacana. Tem classificação por estrela? Não, não tem. Por enquanto é só, todas são iguais, vamos dizer assim. Entendi. O que difere uma da outra é alguma coisa referente à própria padaria. Então a padaria mais velha, a menor, a maior, a que faz um tipo de pão específico de um país. Que legal. Então, como eu já falei, japonês, italiano, francês, indiano, mexicano. Então, o que diferencia é isso. Ou ela ser referência na sua cidade. Quando você fala, por exemplo, você falou de Ribeirão Preto. Lá tem 5 padarias que foram escolhidas lá. Então, ela se refere a alguma coisa, por isso que ela está lá no guia e tudo mais. E você que conhece o pão português, pão italiano, mas não conhece um pão mexicano, um pão coreano, eu também não conheço ainda. Vou dar um passeio nessas padarias aí. Japonês, né? Nunca tinha ouvido falar. Alemão. Deve ter muita coisa boa, na ponta né? da cidade de Jardim, uma padaria alemã. Que legal, deve ter muita coisa boa para a gente ir. Olha, aqui tem a introdução,
Isso aqui faz parte do guia? Não, isso aqui Isso faz parte do guia. Então Isso se você acessar o guia, você já vai ter essa introdução aqui, ó. Isso é a história, né? A São Paulo, a maior cidade do Brasil, conhecida por sua diversidade, vai explicando aqui, né? E que ao longo deste guia você vai descobrir ali no segundo parágrafo uma seleção cuidadosa das melhores padarias do estado de São Paulo, bairros históricos, recantos menos conhecidos, cada um com sua própria história, né? Tem muita história e tem muita coisa bonita para conhecer, né, Rui? Sem dúvida. Vamos para o próximo para a gente dar uma olhada aqui que tem lá no guia, o Sampapão, que é essa entidade que reúne outras 5 entidades grandes do estado de São Paulo. E aí vai falando uma frase que consegue descrever melhor a relação do povo paulista com as padarias. Certamente, as padarias fazem parte da vida de todos. Aí tem os números, né? São mais de 12 mil espalhados por todo o estado, então tem muita opção. E o guia traz aí Pô, você tem 12 mil, você tem 148, então é o supra-sumo aí das padarias, né? Bem legal. Vamos para o outro aí, tem mais imagens. A história do pão, essa o Rui pode contextualizar um pouco. Essa história, inclusive, no próximo slide, a gente mostra a história dos tempos antigos aos tempos modernos. Então, nós mostramos como era a plantação do trigo, como era a colheita naquelas carroças, né? O trigo era moído naquela pedra, um moinho de pedra de verdade, onde a pessoa ficava com os animais rodando para poder moer o trigo, né? Uhum. E aí já vamos para a modernidade, para os anos mais recentes, onde é o moinho de trigo especial, todo automatizado, a padaria moderna, que é os dias de hoje, os dias atuais. Que legal. Você sabe que você está falando nisso? Eu lembrei aqui de um projeto de lei aqui da casa, são 2, do deputado Edmir Chedid, do União Brasil. Tem uma das propostas dele, é um programa Rotas Gastronômicas de São Paulo, e ele fala justamente sobre isso, não só sobre padaria, mas também com padaria, para você resgatar um pouco da história, né? De onde vem, quais são as fazendas que o pessoal se interessa em saber, assim, um pouco da história do esse projeto, inclusive, né? Do deputado, a gente já teve vendo alguma coisa. Nós temos hoje no Sampapão uma escola de panificação. E hoje o maior problema que nós temos hoje na panificação do estado de São Paulo é a mão de obra, vamos dizer, profissionalizante. Qualificada, né? Qualificada. Porque não se tem mais aquele profissional de antigamente que vinha lá, ele começava como faxineiro, ia crescendo e virava padeiro e confeiteiro. Então nós temos uma escola na nossa entidade que nos últimos 21 anos já formou mais de 30 mil alunos, onde a gente procura estar ensinando a profissão de padeiro, de confeiteiro, de balconista, para que a gente consiga trazer para a panificação bons profissionais. É uma profissão boa assim, dá para ganhar quanto assim? 3, 4, 5? Mais ou menos por aí, depende muito da casa por casa. Que nem eu te falei ainda há pouco, temos casas grandes, que não são todas em São Paulo, mas temos as casas pequenas, que não podemos esquecer dela, que é aquilo que eu falei, que ainda é familiar, ainda é o marido, a mulher, o filho, o nora, o genro e assim por diante. Então, e temos as gerações também. Então, quando você vai para esses cantos de São Paulo, você vê muita coisa que ainda ou está longe de uma realidade que nós encontramos aqui nos jardins. Mas um bom confeiteiro, qualquer lugar, hoje com esse serviço de entrega que a gente tem aí tudo por aplicativo, né? Você ser um confeiteiro é uma profissão boa. Sem dúvida, bacana. O confeiteiro, o padeiro ganha muito bem. Hoje temos muito mestre de confeiteiro. Aliás, eu estava nessa feira na Alemanha, nós elegemos mundialmente um confeiteiro brasileiro como o melhor confeiteiro do mundo. Nossa! Do mundo. Que legal! É um cara muito estudioso. E todo ano o Brasil disputa nessa feira da Alemanha. O Brasil disputa, não é fácil ganhar, porque não ganhamos nunca. Foi só uma vez que ganhamos o primeiro lugar. Mas a gente sempre fica em terceiro, quarto, quinto, que para nós já é uma vitória muito grande. Porque competir com os caras lá fora não é muito fácil. Mas a gente de padaria aqui, a gente manda muito bem também. Exatamente. Aliás, um outro projeto aqui, que nesse sentido, do deputado Edmir Chedid, que propõe a implantação do projeto Padaria Artesanal nas cidades da região Bragantina e do Circuito das Águas, para formar profissionais, além de agentes multiplicadores aí, para suprir essa carência de mão de obra qualificada aí nesse setor de padaria. É muito bacana, né? Porque a Assembleia Legislativa e os seus parlamentares em sintonia aí, porque é importante, né? Durante a pandemia, a gente teve muito projeto aqui para guias turísticos, para oferecer um salário para essas pessoas, né? Está sempre de olho nessas demandas, né? O que a gente precisa diferenciar, inclusive no guia tem essas padarias artesanais, é que há uma certa confusão do que é uma padaria artesanal, o que a gente chama de padaria tradicional, certo. São as padarias de São Paulo. Correto. Foi essas que conseguiram
conquistar esse guia turístico de São Paulo, foi essa que conseguiram conquistar o nome da padarificação de São Paulo. Então são as padarias tradicionais, aquela padaria que ela é artesanal e não são artesanais. O que é artesanal? O pão é feito na mão, não existe a máquina ainda. Quer dizer, existe, mas a gente não faz, aquela padaria tradicional. Qual é a confusão dos pães artesanais? É que algumas padarias artesanais se montou em São Paulo baseado em pessoas que às vezes eram famosas, nada contra ninguém, pelo amor de Deus, mas que não tinha know-how daquele tipo de coisa que ia montar. E montava por montar. E houve assim uma certa, entre aspas, prejudicou um pouquinho a categoria. Porque você monta, você é famoso, mas você não tem a qualidade que precisava ter. Então hoje sim, hoje já tem padarias artesanais muito boas, que é aquela história da fermentação natural, está na moda, que é uma coisa realidade, como pães lights, para diabetes, enfim, todos os tipos de pães, que é exatamente isso, é isso que a gente quer. A gente quer qualquer tipo de pães bem feito que representa a panificação de São Paulo. Vamos acabar de passar os slides aqui rapidinho para o Rui comentar. O pão em São Paulo, já contou um pouquinho da... Ah, esse é mais um slide. Aliás, São Paulo, aqui você está falando do estado, né? Mas a capital é um ícone também no Brasil, né? A capital paulista. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Ela, nessa última feira que nós tivemos, todo ano a gente tem essa feira, ela é visitada por todos os estados do Brasil, todos os municípios do estado de São Paulo, 565 municípios vêm, e nós temos histórias de pessoas que andaram 6 horas de barco, vieram até Mossoró, depois pegaram um avião para São Paulo para vir na feira, porque tem padarias na cidade deles. Que bacana, que bacana. Vamos para o último slide, porque ele vai mostrar, salvo engano, aí ó, o mapa, né? Esse é o São mapa. 30 cidades que compõem esse guia turístico das padarias do estado de São Paulo. Elas estão concentradas mais numa região aqui, né, próximo da capital, né, Rui? Porque como eu te falei no começo, foi um trabalho assim muito rápido. Muito rápido. Então não dava para você estar conseguindo fazer todas as cidades. Então a gente procurou aquelas cidades que a gente tinha mais contato, já conhecia, porque os requisitos não são fáceis. Você precisa ter um site, precisa ter fotos, precisa ter a história, provar o que você faz de melhor. Então não é assim aleatoriamente. Só a gente escolhia porque o cara é mais bonito ou mais feio, não. Precisa ter qualidades, porque a pessoa tem que chegar lá e ver que é verdade o que está no site. Você sabe que hoje, com a tecnologia, né, Rui, você entra aí nos serviços da internet e tem a classificação, né? Sim. Todo comércio tem uma classificação de 5 estrelas, né? E tem os comentários. Então, assim, hoje você tem que ter um bom serviço, porque o consumidor está... a relação é muito direta, exatamente. muito Tanto que aqui hoje é tudo digital, por enquanto. Mas a gente pretende fazer ele físico, para estar divulgando em táxis, aviões. O secretário, inclusive, já está tentando ver se a gente coloca na Gol, colocar em hotéis, né? Para poder realmente divulgar. E a ideia depois é fazer um selo, onde a gente vai colocar na padaria, para quando o cliente chegar lá, saber que aquela padaria faz parte do Guia Turístico de São Paulo. E aí sim, se tiver algum problema, ele vai poder escrever se é aquele mesmo, não é, dar a sua opinião. Eu não tenho os números, mas só para você ter uma ideia, nesse 20 e poucos dias aí de lançamento, um pouco mais, um pouco menos, esses poucos dias, nós tivemos recorde de acessos no site do Guia Turístico do Estado de São Paulo, no site Turismo. Isso é bom destacar, porque no site da Secretaria de Turismo e Viagem do Estado de São Paulo, o guia está lá também. O guia está lá também. E aí tem um recorde lá que tivemos um recorde de acesso, o próprio secretário contou para nós. Tivemos um recorde nos primeiros dias, que foi coisa fantástica. Nem ele não esperava. Sinal que é uma ideia que está dando certo e é uma demanda, né? Realmente as pessoas procuram. E como eu falei no primeiro bloco, principalmente da capital paulista, a pessoa gosta de passear aqui perto, né? É um atrativo a mais, né? Eu tenho um restaurante, tem cidade que é conhecida, às vezes, turisticamente, só por causa de um restaurante, de um produto, exatamente, de um item, né? Então, eu acho que é muito legal isso, porque vocês estão movimentando o setor e o turismo, porque o turismo ele emprega muito, isso é muito importante para as cidades, né? E cria uma boa concorrência, né? Eu quero ser a melhor padaria aqui da minha região para entrar nesse guia, exatamente, e atrair pessoas, atrair clientes, né? Você falou um negócio muito legal, quem não está lá vai querer estar. E quem está lá tem que tentar fazer o máximo possível para manter e poder
realmente representar as padarias. Porque e quem é um guia dinâmico, né? Pode sair também. E quem não tá, exatamente. Quem não está lá vai ficar lutando para estar lá, para provar que é bom e tudo mais. E é aquilo que eu falo, São Paulo, em termos de padaria, é referência mundial. Mundial. Nós não perdemos de padaria para ninguém em lugar nenhum do mundo. Eu quero falar de doce, né? Porque a gente viaja aí, você falou que não perde por aí, mas hoje também tem muita variedade, né? Tortelete, tem coisa... E é uma delícia, né? Você fica namorando aquelas vitrines ali. Tem coisa que a gente nem... são doces novos também, né? Tem a tradicional com morango, que aquilo ali torta não pode faltar, né? A tortinha de morango. Tem o pudim, o quindim e a torta de morango que é tradicional. E o pudim, o quindim e a torta de morango é tradicional. Morango, né? Só que hoje temos uma gama muito grande né? de produtos novos, de doces, de bolos. E aquilo que eu disse, nos últimos 10 anos principalmente, veio muita empresa de fora, trazendo para o Brasil seus produtos que já tinham lá fora e implantando no Brasil, o que é muito legal para nós. A confeitaria cresceu uma coisa absurda. Eu brinco que a confeitaria antigamente, é que nem você falou, era torta de morango, pudim, quindim e mais nada. Hoje não, hoje você pega uma vitrine de padaria, você tem 50, 60 tipos de doce. Bolo confeitado hoje é uma coisa que vende muito, graças a Deus. E vende muito por quê? Porque a gente criou o monoporções. Porque hoje as famílias diminuíram muito. Ah, é verdade. Então hoje é normal você morar sozinho, ou você morar com mais uma pessoa e mais nada, e você não tem condições de chegar numa padaria ou uma doceria e comprar um bolo de 2 quilos. É verdade. Mas você tem um bolinho lá de 350 gramas, você viu lá confeitado, e vai lá, compra, leva para sua casa, come você sozinho. Vocês pensaram então, em tudo, hein? A monoporções hoje ajudou muito. Bolo confeitado, bolo seco, que a gente chama, bolo de sabores, que você come no dia a dia, o café da manhã. Então tem muito isso. Isso foi uma coisa que foi sendo criada. Outra coisa que se criou muito em São Paulo é a embalagem dos produtos. A embalagem de produto de padaria hoje é coisa linda. Você sai na rua com uma caixa de bolo, coisa mais linda, parece um presente. Parece um presente. Às vezes o cliente fala, mas se eu pegar aqui não vai quebrar, rasgar a caixa que eu bolo, não pode levar. Então é uma coisa que cresceu muito, as embalagens. E isso agregou valor ao produto. É verdade. Eu levei um bolo que eu peguei numa padaria e eles colocaram num isopor, pois o negócio caiu do banco, eu falei, acabou com o bolo, né? Você pega de volta, o bolo tá... Nem mexe, não mexe. É porque a embalagem é muito Isso foi a pandemia que nos fez isso também. Né? Por causa da pandemia, nós tivemos algumas padarias que fecharam, e a cidade de São Paulo ficou aí praticamente 3 meses com as padarias fechadas, só para viagem, e com isso tivemos que se adaptar à entrega. Então, o iFood, as entregas de um modo geral. E com isso tivemos que criar embalagens que pudesse chegar na sua casa inteiro. E no final foi bom porque é um plus, né? Às vezes incentivou as pessoas a pedirem online também, né? Às vezes a pessoa não pode passar ali, mas já pede o produto. Principalmente o jovem. O jovem hoje não tem mais aquele negócio de querer ir na padaria. Que nem eu te falei ainda há pouco, padaria é um lugar visitado por 14 vezes pela população de São Paulo. O segundo lugar mais visitado em termos de comércio em São Paulo é a farmácia, em segundo lugar, 3 vezes por mês. Então a nossa diferença, graças a Deus, é muito grande. Sem contar que nós temos hoje nas padarias dos bairros, pessoas que vão lá 3, 4 vezes por dia na mesma padaria. Então vão todo dia praticamente. É um atrativo, né? Às vezes a padaria está no mercadinho e a pessoa vai por causa do pão, né? O pão acho que é o carro-chefe, né? Se o pão é bom, né? Antigamente o pessoal falava assim, hoje acho que não existe mais, né? Pão em bromato. Aí você vê aquele pão, que o pão era enorme, mas não tinha gosto. Hoje acho que o pessoal aprendeu que assim, não adianta, você tem que ser... Quando tem qualidade, a pessoa volta. Não adianta, vou economizar, vou fazer uma coisa, mas a pessoa não volta, é prejuízo na certa. Você tem padaria há muito tempo, acho que, não estou falando... Eu estou na mesma padaria há 38 anos. Então a pessoa vai lá... porque no mesmo local. Não tem como fazer uma coisa mal feita. Se você não fizer um pão bem feito, ou um produto bem feito, o cara não volta. Não volta, né? E eu costumo dizer assim, você não fica 38 anos no mesmo lugar se você fizer uma coisa ruim. Então você tem que fazer, você tem que ter algum atrativo, você tem que estar todo dia inventando alguma coisa. Então essas histórias, e a gente trabalha em padaria, tem muita história, principalmente quem está há muitos anos, a gente tem história de tudo quanto é tipo. Conta uma aí que você lembra que é boa, rapidinho, tem 30 segundos só, vamos lá. Então vou contar uma legal. Vamos lá. Há muitos anos atrás não existia bolo de sabores, né? Bolo era só o bolo, você deve lembrar, aquele bolo de tábua neutro. Sim, sim. E você deve lembrar do que suco, ou que refresca, aquele pacotinho pequenininho. Sim, põe lá no...
E eu queria inventar um bolo de sabores. O que eu fiz? Eu peguei aquele suco, peguei vários saquinhos, pus num copo de leite, mexi bastante, era de sabor de abacaxi, fui na massa e joguei lá dentro. Meu padrinho falou assim, Seu Rui, você tá louco? Isso não vai prestar. Eu falei, vai, isso aqui é abacaxi, o bolo é neutro, vai ter bolo de abacaxi. E assim eu comecei com bolos de sabores. Que legal. Isso nos anos 70 e pouco, 80. Que não existia. Não existia. E é como a gente falou, agora, nos anos 90, já vem todo tipo de sabor. Então, a gente come com os olhos, né? A gente vê uma coisa bem feita de sabor e bem feito no aspecto, é maravilhoso. E olha, para encerrar então, esse trabalho é muito elaborado, então você vai ter um guia, você já tem um guia aí no Sampa Pão. Sampa Pão. Só colocar aí no Google Sampa Pão, você vai achar o guia muito bacana. E aí você tem aí a qualificação de 148 melhores padarias aí do estado de São Paulo afora. Eles vão chegar até 300 até dezembro desse ano de 2023. Rui, obrigado pela sua participação, foi ótimo, viu? Obrigado a vocês, obrigado a todos. E não esquecer de reforçar que graças ao secretário Roberto Lucena e ao governador do estado, Tarcísio de Freitas, que nos presenteou a panificação de São Paulo com esse guia maravilhoso. Que aderiram, né? Parece que é uma ideia que já estava pronta, né? Sim. Surgiu, já colocou em prática, foi ótimo. E obrigado a todos. E a gente que agradece muito, e olha, a sua companhia também aqui com a gente, mande suas sugestões, suas pautas, e veja esse programa lá no YouTube se você perdeu em algum momento, tá bom? Até a próxima edição. Obrigado.